Estamos vivenciando a proposta nesse mês de agosto do mês vocacional. Cada final de semana, no correr desse mês, em cada um deles fazemos um determinado enfoque relacionado com uma vocação. O chamado geral para esse mês é amados e chamados. Deus primeiro nos ama, né? Aquele entendimento bíblico, Ele nos amou primeiro. Então toda resposta de amor e de fé que damos a Deus é uma resposta menor, porque Deus já nos amou. É uma participação nesse amor, as nossas respostas vocacionais. Uma maneira de participar mais plenamente, dando uma resposta, que nós chamamos de vocação, para um serviço, para uma doação, para uma dedicação. No primeiro final de semana do mês, lembramos a vocação aos ministérios ordenados, o diaconado na vida da igreja, o presbiterado e o episcopado, os 3 graus da ordem. Então, as vocações aos ministérios ordenados. Depois, num segundo final de semana, ali associado ao Dia dos Pais, nós falamos da vocação à paternidade, que não é só masculina, né? Então, aquela condição da paternidade do homem e da mulher e de viver em família, de constituir família e viver em família, incluindo também os filhos que são chamados a ter vocação para a vida familiar. E hoje, nesse terceiro final de semana, nós lembramos os consagrados e consagradas. A igreja faz questão de não ter colocado junto dos ministérios ordenados, até para nos ajudar no discernimento. E às vezes esse discernimento, até na vida religiosa, sofre ali, como que eu diria, distorções. Porque ser religioso ou religiosa é uma vocação completa. As nossas congregações masculinas poderiam ter muitos religiosos, não diáconos nem presbíteros. E temos poucos. Porque achamos que é determinante que o religioso caminhe, se ele é masculino, que ele caminhe para ser sacerdote, para ser diácono, ser sacerdote. Não, a sua resposta à vocação à vida religiosa, feminina ou masculina, é uma consagração que é plena, através dos votos de obediência, pobreza e castidade. Você empenha ali toda a sua vida. Hoje falamos da consagrada por excelência, que é Maria, que empenhou toda a sua vida nessa consagração a Deus. Os consagrados e consagradas são chamados a dar essa resposta plena, empenhando toda a sua vida, deixando de servir aos apelos do mundo para viver a sua consagração. E nesta consagração, servir a Deus na vida da igreja e na sociedade, com seus muitos carismas. Nós temos os consagrados e consagradas na vida religiosa, nas congregações, nos institutos, nas várias expressões. E, ultimamente, estamos tendo também as formas de consagração nas novas comunidades, que ainda está num processo. Há pouco tempo, o Papa instituiu o CARES, que é um organismo da Cúria Romana para lidar com essa realidade nova, chamada novas comunidades, novas expressões de consagrados. Que ainda precisa receber muita orientação, até firmar mais a sua identidade. O consagrado e a consagrada é na igreja e na sociedade um sinal mais pleno da presença amorosa de Deus em favor do seu povo. Podem estar na vida contemplativa, como nós temos aqui em Sete Lagoas, as irmãs carmelitas de vida consagrada. Toda a sua vida está ali,
no convento, dia e noite em oração, rezando pela missão da igreja, ajudando a igreja a evangelizar. Por isso a igreja, quando constituiu os padroeiros das missões, escolheu 2. São Francisco Xavier para dizer a vida ativa, o apostolado, o dia a dia, o corpo a corpo da evangelização. Escolheu também Santa Teresinha, porque Santa Teresinha estava lá no convento, rezando dia e noite, pensando na missão da igreja, desejando que a igreja chegasse com o anúncio e a graça de Cristo a todas as pessoas. Ardia em Santa Teresinha esse desejo, que a igreja, cumprindo aquele mandato de Cristo, ide a todos os povos, anunciar o Evangelho, que ela consiga mesmo chegar a todos. E ela rezava bem, fervorosamente nessa intenção. Então lembramos os consagrados de vida contemplativa, lembramos os consagrados de vida ativa com seus carismas. O carisma é um bem na vida da igreja, nunca é uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Nós somos consagrados de autoconservação, ou seja, vivemos para cuidar de nós mesmos, das nossas necessidades internas. Toda congregação ou família religiosa que chegar a esse ponto, ela vai definhar. Se chegar a um ponto que ela se ocupa mais da autoconservação, de cuidar de si mesmo, tem que cuidar. Mas não só, porque ela não é uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Ela está na vida da igreja para enriquecer a vida da igreja com seus carismas. Carismas para cuidar dos enfermos, carisma para cuidar dos mais pobres, carisma para cuidar dos idosos, carisma para cuidar de crianças. E assim os carismas para a educação, carismas para a comunicação. E podemos pensar muitos carismas da vida religiosa. Então, se uma congregação, e aqui em Sete Lagoas nós temos congregações masculinas e femininas, não estão aqui para cuidar de si. Devem cuidar de si. Mas estão aqui para enriquecer a vida diocesana com seu carisma, para oferecer aquilo que é específico do seu carisma, para que essa igreja viva melhor, cumpra melhor a sua missão de evangelizar. Por isso estão entre nós, e são bem acolhidos entre nós, para nos enriquecer como igreja diocesana, com aquele contributo valioso do seu carisma. Mas para isso precisam cuidar muito da sua espiritualidade. E fico até em situação desconfortável dizer que os religiosos precisam cuidar da sua espiritualidade. Porque o que mais se espera dos religiosos é que cuidem muito bem de sua espiritualidade, para oferecer dessa espiritualidade a vida da igreja, o corpo místico de Cristo, para que esse corpo místico que é santo em Cristo se torne também cada vez mais santo, também na nossa condição humana, de evangelizadores e evangelizados. Então, hoje expresso aqui o meu carinho, o meu acolhimento, a minha atenção para com a vida religiosa. Rezemos para que não falte vocações na vida religiosa. Vocações femininas, muitas famílias femininas da vida religiosa, precisando de vocações, que as famílias lembrem suas meninas desde a mais tenra idade. Motivem suas meninas a buscar esse caminho de consagração a Deus na vida religiosa. Falem sempre. Porque se nós, igreja e família, não falarmos, o mundo que está à nossa volta não vai incentivar essa resposta. Uma igreja que entende a beleza da consagração, reza por essa consagração, incentiva as crianças, adolescentes e jovens a essa consagração, não faltará a ela as vocações. Rezemos também pelos consagrados masculinos, muitas famílias religiosas femininas, que estão aí na vida da igreja oferecendo carisma pela evangelização. Então rezemos para que não falte vocações nessas famílias religiosas. Incentivemos nossos meninos.
O bispo quer muito que não falte vocações ao clero secular. Nós chamamos de padre diocesano. Mas o bispo quer muito também que não falte vocações nas famílias religiosas. Porque elas são igualmente importantes na vida da igreja. E Deus é generoso nas vocações. O que for dado à vida religiosa não vai faltar no clero diocesano. E o que for dado no clero diocesano não vai faltar na vida religiosa. É da generosidade. Quando é partilhada, aumenta. Quando eu penso só em mim, as coisas vão se fechando, vão se tornando cada vez mais insuficientes. Mas se o nosso olhar é um olhar que contempla tudo, é assim que Deus olha. É contemplando a todos. Então não existe maior importância de uma maneira de se consagrar a Deus do que outra. Seja para ser um sacerdote diocesano, seja para ser um religioso nas famílias religiosas. São vocações plenas e bonitas. Passando ao Evangelho de hoje, e à liturgia como um todo, a Assunção de Nossa Senhora Maria, assunta ao céu, a Imaculada Conceição, mãe de Jesus, sempre Virgem Maria, mãe de Deus, é elevada ao céu em corpo e alma. Então, nosso olhar de fé está voltado nessa direção, da Imaculada Conceição de Maria. Como olhamos nessa direção? Primeiro, a segunda leitura de hoje, ela já nos dá assim uma orientação. A oração, antes de ouvirmos a leitura, falou vivermos atentos às coisas do alto. Então aqui tem um caminho a trilhar, né? Quem se entrega à graça de Deus e põe sua vida toda aí nessa direção como Maria fez. O que é que a segunda leitura diz hoje quando nós falamos da Assunção de Nossa Senhora? Fala de morrer e de ressuscitar. Se morrermos fora da graça de Cristo, perdemos estar na glória do Pai em Cristo ressuscitado. De que devemos cuidar? Cuidar bem da nossa espiritualidade. Para morrer, nós somos batizados, nascemos em Cristo, não para a nossa vida terminar na morte. Fomos batizados, ganhamos vida nova em Cristo, ganhamos filiação divina. O lugar dos filhos de Deus em Cristo é a glória do Pai. Pela ressurreição, entrar na glória do Pai. Assim devemos cuidar de nossa espiritualidade. Cada vez mais estreitando, a nossa intimidade com Cristo ressuscitado, para vivermos na graça dele. Então, por Cristo vem a ressurreição. Primeiro Cristo, depois todos reviverão. E o apóstolo usa aqui de comparação do seu tempo, linguagem figurada. Ele fala de primícias. Naquele contexto bíblico, primícia é o início da colheita. Os primeiros frutos da colheita são consagrados a Deus, depois aquele que fez a plantação usufrui de toda a colheita. Então Cristo é a primícia, usando aquela linguagem daquele tempo, é o primeiro, é o consagrado, ressuscitado. Depois a igreja entra no rol dessa grande colheita. Então a igreja é chamada à ressurreição em Cristo que ressuscitou. O primeiro fruto e a grande colheita. Toda a igreja é chamada à ressurreição em Cristo que ressuscitou o primeiro fruto e essa bonita colheita. Poucos dias tivemos tantas linguagens das parábolas aí, né? Falando do dia do Filho do Homem. Falando dos cuidados que nós temos que ter na espiritualidade. Que o maligno pode tirar a semente do reino da nossa vida e dar errado no fim da nossa vida. Ou o maligno, Deus põe o chamado à santidade, o maligno pode pôr o pecado. Tirar o trigo e colocar o joio. Precisamos ser vigilantes na vida espiritual. Depois, os que pertencem a Cristo.
A igreja entra aqui com a assunção de Nossa Senhora, à luz desta palavra. Dentre os que pertencem a Cristo, com certeza a Mãe de Deus, que pertence a Ele. E esse dogma tem uma relação muito estreita com o dogma da Imaculada Concepção. Maria nasceu plena da graça, não se tornou cheia de graça em um determinado momento da sua vida. Nascera, vivera e morrera em pleno estado de graça, cheia de graça. Dentre os que pertencem a Cristo, então Maria, por especial desígnio de Deus, nasceu sem a mácula do pecado, não viveu o pecado, não foi maculada pelo pecado no curso da sua vida, morreu sem o pecado, e assim Maria, por esse dogma, é elevada aos céus de corpo e alma, ou seja, por especial desígnio de Deus, nasceu sem pecado, por especial desígnio de Deus, não padecerá o juízo final. Porque o juízo final é para a condição dos pecadores. Maria é uma criatura em situação excepcional por desígnio de Deus. É a única criatura que tem esse estado, por especial desígnio de Deus. Nascer sem pecado, morrer sem pecado e não padecer o juízo final. Estar na glória de Deus em corpo e alma, em plenitude. E de lá ela é mãe, ela intercede por nós, é modelo e mãe, intercessora, intercede pela igreja. Então hoje a igreja peregrina, que somos nós que buscamos o céu, peregrinamos na direção do céu, não é isso? Igreja peregrina. A igreja que está no caminho da fé, peregrinando na busca do céu. Esta igreja olha na direção da igreja triunfante, a igreja que já peregrinou, já fez caminho, buscou o céu aqui. E vemos no apogeu desta igreja triunfante Maria. Lá ela é um espelho para nós, um chamado para nós, para buscarmos aqui uma vida santa e um dia chegarmos lá. Por isso o livro do Apocalipse usa de linguagem figurada para falar do que tem de precioso. Como que o Apocalipse, essa leitura que a igreja escolheu para falar de Maria? Tudo em Maria é luminoso, tudo em Maria é luz. Está vestida de sol, tem lua debaixo dos pés, tem estrela sobre a cabeça. É para dizer, é a linguagem simbólica figurada para falar da graça de Deus na vida de Maria. Maria é reluzente, está reluzente da graça de Deus. Não tinha outro jeito de dizer da graça de Deus na nossa vida, quanto brilho isso nos traz. Aí usou a linguagem de tudo que representa a luz. O que representa a luz? Sol, lua, estrelas. A luz maior que pode brilhar na vida de uma pessoa é a graça de Deus. A luz que brilhou verdadeiramente na vida de Maria é a graça de Deus. Depois o salmo relacionado com essa leitura fala de uma rainha ornada de ouro de Ofir. Ouro de Ofir significa naquela época um ouro da melhor procedência. Poucos dias nós ouvimos: quem encontra a proposta do reino descobre um tesouro e dá tudo por ele. Maria é essa que tem a graça de Deus como o grande tesouro da sua vida. Ela está revestida de ouro de Ofir, está ornada de ouro de Ofir, porque tem a graça de Deus como o grande tesouro da sua vida. E assim ela apresenta diante do rei, apresenta diante de Deus, ocupa um lugar ao lado dele, do seu trono, com toda essa dignidade e formosura. Que Maria viveu uma coerência de vida na santidade. E o Evangelho vai nos dando a indicação de fazer o caminho para Deus. Isabel vai dizer a Maria: feliz aquela que acreditou. Ninguém entra no céu se não tiver uma fé verdadeira, não é assim? Não é mérito humano que leva para o céu, é a fé. Maria é feliz porque acreditou.
E o Evangelho começa dizendo de uma segunda atitude importante na vida cristã. E o Papa Francisco, na exortação sobre a santidade, acentuou muito esta via. Gaudete ex exultate. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa alegria no céu. É o caminho das boas obras também. Maria, logo que recebeu o anúncio que está grávida, Maria vai apressadamente visitar Isabel, que está precisando dos seus préstimos. Está precisando de cuidado ali no final da sua gravidez. E Maria vai às pressas fazer o bem a Isabel, enquanto ela estiver precisando, e lá fica até que a criança nasce. Então a vida cristã se faz assim. Se faz de fé, mas se faz de caridade também. Às vezes incorremos no erro achando que só a caridade leva para o céu sem fé. Ou às vezes cometemos um segundo erro, achando que só a fé salva sem a caridade. O equilíbrio da vida cristã é fé e caridade. Isso embalado pela esperança do céu. E aí nós direcionamos nossa vida. É bonito como Isabel sauda Maria. Às vezes nós queremos, tanto não podemos separar Maria de Cristo, mas também não diminuir tanto Maria, como se Deus não fizesse uma eleição especial dela mesma. Como que Isabel saudou Maria? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Duas. Bendita és tu, olhou para Maria. Bendita és tu entre as mulheres, dentre todas as outras mulheres, você foi a escolhida por Deus. Bendito o fruto do teu ventre. Tem duas coisas importantes aí. Maria em si, que é eleita, escolhida por Deus para ser a mãe de seu filho, e tem o filho que está no ventre de Maria, Maria concebida. Então Isabel faz essas duas saudações. E fala que ela é aquela que acreditou, por isso Deus a elegeu. E aí Maria põe-se a rezar. Não é mérito meu, é Deus que está agindo. Eu sou instrumento. Eu sou pequena, eu sou serva. Deus olhou para a humildade de sua serva, não viu em mim grandezas humanas. Maria começa a cantar a primeira das bem-aventuranças. Felizes os pobres no espírito. Felizes os que se colocam pequenos e humildes na presença de Deus, para que na vida dele a graça de Deus se frutifique. E Maria assim fez na presença de Deus. Passou a louvar a grandeza de Deus e a manifestar sua esperança, dizendo que Deus cumpre suas promessas e um dia a justiça de Deus vai triunfar. Seja a justiça para dar a vida eterna a todos que buscarem, seja a justiça também um dia contra todas as injustiças do mundo, que deve prevalecer sobre todas as injustiças do mundo. Não podemos fugir o nosso olhar dessas duas justiças de Deus. De merecer nele a vida eterna, quando empenhamos a nossa vida nesta busca, e também que os olhos de Deus, aos olhos de Deus, as injustiças do mundo são condenáveis e hão de ser condenadas. Então esses dois horizontes importantes, Maria exalta, é um profetismo, né? Esse profetismo que não pode morrer na vida da igreja. E muita gente quer um profetismo querendo apagar o outro. Um profetismo espiritual, que quer a vida eterna, sem um profetismo relacionado à construção do reino desde já, combatendo as injustiças desse mundo, que são condenáveis aos olhos de Deus, porque prejudicam e ferem pessoas. É o grande horizonte da santidade, né, de Maria elevada ao céu, modelo para nós, modelo para a igreja, esplendor da igreja, e é lá que a igreja quer chegar, com a intercessão de Maria. Que ela nos ajude, ela que tem a alegria de estar na igreja triunfante, ajude a igreja peregrina a viver bem a sua fé. Assim seja.